Então nós estamos falando sobre esse tema, medo e fobia. E nós estamos já tratando aqui essa quarta reflexão nossa sobre este tema. E se você vê aqui em Gênesis, quando a Bíblia mostra que Adão e Eva desobedeceram a Deus comendo o fruto que Deus lhes havia dito para que não comesse. Aqui em Gênesis capítulo 2, olha para você ver. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia que dela comeres, certamente o quê? Morrerás. E eles comeram, e ao comerem, a Bíblia diz que na viração do dia, quando Deus foi ter com o casal, e eles ouviram a voz do Senhor, se você vê no versículo 8, diz, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E Deus então faz-lhes uma pergunta: onde estás? Olha o que Adão responde: ouvi a tua voz, Senhor, no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Ora, eles não tinham medo. Foram criados perfeitos, à imagem e semelhança de Deus. Então todas as nossas fobias, todos os nossos medos, ansiedades, insegurança, preocupação, toda confusão que há na alma do ser humano, surgiu aqui, gente. Não temos como fugir disso. E aqui é interessante que Deus perguntou: quem te fez saber que estavas nu? E aí fica um acusando o outro. A mulher que tu me deste, me deu do fruto, eu comi. A serpente me enganou, e aí vai. Então, o medo começa aqui. E existem variados tipos de medo, ou de fobias. Existem fobias extremamente bizarras. Olha o que eu coloquei aqui, olha para você ver. A courofobia, medo de palhaços. Globofobia. Globofobia. É medo da Globo, é? Não. Medo de borbulhas. Algodãofobia, medo de bolas de algodão. Ablutofobia, medo de tomar banho. Androfobia, medo de homens. Ergofobia, medo de trabalhar. Claustrofobia, medo de lugares fechados. Agrofobia, para você ver, agrofobia, medo de lugares abertos, de multidão. Tem gente que tem medo de multidão. Por que será? Aerofobia, medo de andar de avião. Eu já contei para vocês que eu tinha de fazer uma viagem para Curitiba, uma reunião do Supremo Conselho da nossa igreja, onde estaríamos reunidos lá, milhares de pastores da IPB, e eu era o delegado para poder estar lá. E o medo, havia comprado a passagem de avião, e meu desejo era andar de avião. E eu tinha medo, pavor, sonhando, e quando aproximava os dias, aquele pavor. Até que o irmão Cássio, aquele que veio da França e dava aula aqui de teatro, né, no Colégio Cristão, ele falou comigo: eu vou levar aí uma pessoa, um piloto, e ele vai conversar com você. E ele conversou comigo, aquele irmão, uns 40 minutos, explicando sobre a aerodinâmica do avião, explicando dentro da física, como que funciona. Quando aquele cara me falou, durante aqueles 40 minutos, eu fui liberto deste medo, essa fobia, aerofobia, medo de andar de avião. Então existe uma lista imensa de fobias, uma lista imensa. Então, o medo e a fobia são conceitos, embora semelhantes em algumas dimensões, podem ser considerados opostos noutras. Mas o medo, vamos falar do medo aqui, vamos definir que o medo é algo natural, né? Vou repetir isso: o medo é algo natural, é a reação
da nossa alma, do nosso espírito, até do nosso corpo, a reação de proteção. É algo natural o medo. Então você está indo num lugar onde você sabe que é um lugar perigoso, você passar lá às 22 horas, aquela rua, se você passar, a maioria das pessoas são assaltadas. Não é que você vive com medo de andar à noite, mas você se previne, é o medo de prevenção, você se previne. E isso é normal, isso é saudável. Uma pessoa, inclusive os jovens e adolescentes aí, que se atiram em esportes radicais e começam a fazer coisas igual nós temos visto aí, jovens que pegam o carro do pai, bebem, e eles acham que são como se fosse deusinhos saindo pelas ruas. E quantos casos nós temos vistos porque a pessoa acaba perdendo essa lucidez. Então medo, você tem medo, por exemplo, pega um carro e você chega a 150 e aí você começa a ficar com medo. Por quê? É o medo de preservação da vida. Você tem medo de o carro tombar, você tem medo de repente, e minha esposa sempre fala comigo, olha, você não corre muito não, você tem eu, você tem as meninas, você tem a igreja, entendeu? É este medo então instintivo, é este medo de proteção. Só se for um louco, igual nós temos visto muitos aí, loucos e loucas, que não percebe as consequências, que não administra socialmente falando, a sua maneira de comportamento na sociedade. Então, é chamado o medo instintivo, natural. Existe aquele medo também, que nós até, eu quero repetir isso aqui, foi muito importante, o pessoal comentou, que aquele medo, o primeiro medo é preservação, isso, preservação. O outro medo é aquele medo que eu diria de prestação de contas, de reverência, de respeito, por exemplo, a Deus, aos pais, a uma sociedade. Tem coisas que ainda que a tua alma quer fazer, você começa a sentir o seu instinto funcionando e te bombardeando, mas você pensa, não, eu tenho Deus. E por temor a Deus, por reverência, por respeito a Deus, porque Deus é um Deus santo, você acaba não se entregando a um outro homem, você acaba não traindo a sua esposa, você acaba não falando aquilo que você gostaria de falar em meio ao ódio, à raiva, à revolta. Você está entendendo? É este medo de temor, é este medo de respeito. Tem coisas que você não faz por respeito aos teus filhos, porque já foi codificado na tua mente estes códigos morais que estão aí, e você não vai ultrapassá-los por respeito, por temor, e porque você é um ser humano criado por Deus, e Deus imprimiu em você isso aí, respeito, sensibilidade. Você é uma pessoa que aprendeu sobre ética. Então esse temor é importante. E o problema da sociedade hoje, nós estamos vendo que as pessoas estão perdendo isso. Não é? E outra coisa eu quero colocar então aqui, e voltando aqui para a Bíblia, quando diz que Adão teve medo. Porque Deus havia estabelecido um princípio para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí eles ficaram com vergonha quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, comeram aquele fruto, que ninguém sabe que fruto é aquele. Eles viram que estavam nus. Ora, eles já andavam nus, pelados. E a nudez aqui que está se tratando não é tanto essa questão da genitália, gente. É a questão espiritual. Entende? E este é o pior medo. De não ter alguém, um ser com quem nós podemos reportar a nossa espiritualidade. Medo. Adão teve medo que escondeu.
Por que as pessoas não querem procurar uma comunidade que fala da palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, e querem se esconder? Porque nós vimos um tanto de pessoas que não vão à igreja e até criticam a igreja, e existem até aqueles que estavam na igreja e começaram a viver uma vida de pecado e se escondem num álibi, falando mal da igreja, falando que a igreja não ama, falando que as pessoas julgam. Na verdade, são álibis que as pessoas criam. Estão entendendo? Como Adão criou. Quando Deus falou com Adão: quem te fez saber que estava nu, Adão? Deus estava perguntando para Adão, ele tinha de ser rasgado. Ele tinha de abrir a alma e dizer: Deus, eu comi o fruto. O que ele fez? Ele criou uma situação. A mulher que tu me deste. Não é assim que acontece? Então a pessoa chega na igreja e ela converte, e aí daqui a pouco ela começa a andar, caminhar na igreja, aprender sobre os preceitos de Deus. Daqui a pouco, ninguém sabe por que ela começa a afastar da igreja, começa a viver no pecado e começa a fazer igual Adão fez aqui, ter vergonha. Só que esta vergonha, como Adão fez e Eva fizeram, eles colocaram folha de figueira. E este medo, então, que eu quero colocar aqui, esse medo espiritual que eu estou colocando, como Adão teve, não tem como a gente colocar folha de figueira. Porque Deus já proveu para cobrir a nossa nudez espiritual e nos tirar deste medo que atormenta, que aflige a nossa alma e o nosso espírito. Deus já proveu uma vestimenta. Um cordeiro foi morto, o filho dele derramou sangue precioso na cruz do Calvário. E aí as pessoas estão procurando um meio de cobrir a nudez, porque tem medo do divino, tem medo do Criador. Adão teve medo, mas por que antes havia um diálogo, havia uma amizade, uma intimidade com Deus, mas como eles desobedeceram, aí veio o medo. Então o medo, eu quero colocar isso aqui, o medo, ele tenta se justificar, ou ele tenta cobrir essa nudez aqui espiritual, ou outras nudez. E ele usa as suas roupagens. E qual é a primeira roupagem do medo aqui espiritualmente falando, desde o Éden? É querer se justificar através das suas obras, através dos feitos, através da religião, através da dedicação extrema. O medo leva a pessoa a querer fazer uma autoexpiação. Olha o que Adão fez. Está entendendo? Alguém está me entendendo aqui? Deixa Deus me usar. Deixa o Espírito Santo me usar para falar contigo. Então você tem de parar, querido, com muito carinho. De vez em quando eu fico vendo no Facebook, eu fico vendo em algumas blogs de pessoas que desviaram, pessoas que tentam justificar. Jesus é amor, não é? Jesus é amor. A verdadeira amizade, os verdadeiros amigos não estão dentro da igreja, estão no mundo. Porque a igreja, e começa a falar, ao invés de amar você, a igreja, os que dizem amigos na igreja não são verdadeiros amigos, porque os amigos não apontam o erro, pelo contrário. O verdadeiro amigo, não é que ele aponta, ele fala com você: você está errado, você está pecando, não anda por esse caminho. Então as pessoas erram, e como não tem como justificar, e não querem encarar, como Davi encarou e disse: Deus, eu pequei contra ti somente, não sou digno de ser chamado, me trata aí, Senhor. Eu pequei contra ti. Adão deveria ter aprendido com Davi, né? Mas viveu depois de Davi, né? Entendeu? Aquela pessoa que é amiga sua, que aceita tudo o que você fala, sem te corrigir, sem te apontar o seu erro,
Sabe o que ele é? Não é amigo, não é uma amiga. Na verdade, é um bajulador. Permita-me dizer a frase chula, é um puxa-saco. Os bajuladores não estão preocupados com a tua alma, com o teu sucesso, com a tua prosperidade, com o seu bem-estar. Na verdade, os bajuladores são sugadores que estão contigo enquanto você tem algo para dar para eles. O verdadeiro amigo, o verdadeiro irmão, o pastor de verdade, o pai, a mãe, as pessoas que estão perto de você e que dizem que te ama, quem te ama não vai acobertar o seu erro. E é isso que está acontecendo hoje, nas igrejas, na sociedade. Olha o que Adão fez. Adão falou assim: não, Senhor, eu tive medo do Senhor e me escondi. Mas por que tu tiveste medo? Adão pega e muda de conversa. A mulher que tu me deste, eu não estou te perguntando por mulher, não. Eu estou te perguntando por que você tem medo. Aí eu quero perguntar para você, qual é o medo que você tem? Porque talvez, gente, tem pessoas aí procurando um psicólogo, um psiquiatra, procurando um terapeuta, procurando um psicanalista. E o problema não é um problema de alguma questão aqui, ó, de traumas. O medo seu, no fundo, ou então no raso mesmo, o medo seu é porque você distanciou de Deus. É porque você está fugindo como Adão estava fugindo. É porque você está fugindo como Jacó fugia. É porque você está fugindo desta realidade que não tem como psiquiatra, psicólogo, terapeuta, psicanalista colocar aí uma folha de figueira. Não adianta o psicanalista querer fazer uma terapia de confronto. Não adianta você querer fazer regressão, porque o problema não é um trauma, não é uma fobia. O problema seu não é uma claustrofobia, o problema seu não é uma aerofobia, o problema seu não é uma agrofobia, medo de pessoas e tal. Ou talvez até seja que o que está aí, você está com medo de ir à igreja, aquele povo lá, e você está com mania de perseguição. O problema não é tanto essa fobia aí, psíquica. Não sei se está entendendo o que quer dizer. Está entendendo? Deixa Deus me usar. O problema seu é que você precisa voltar-se para Deus. Ele já proveu já para você uma vestimenta. Quando Deus cobriu Adão, aí Adão teve a oportunidade, a liberdade de poder voltar-se, porque ele estava coberto. Por que ele escondeu? E por que você está escondendo? Então, o medo tem essas roupagens. O medo espiritual aqui eu falei. O medo como Adão fez e Eva, que se esconderam, cobriram aquela nudez. Por favor, preste atenção. Não fique tentando colocar folhas de figueiras na tua nudez. Não tente colocar. Não tente fazer como Adão fez. Não tente fazer como a igreja de Laodiceia fez. Quando Deus fala: olha, tu és miserável, pobre, cego e nu, eu te aconselho que de mim compre vestimenta. É uma linguagem geográfica, sociológica, dentro daquela cultura que Deus usou para poder trazer o povo dele. Está entendendo? Estamos tratando de fobias. Como ser curado das fobias, dos medos. E eu introduzi falando do medo natural, falando também de a diferença entre fobia e medo. Não falei não? Então eu vou definir agora, porque o medo é algo natural e a fobia, quando nós falamos da fobia aqui, é aquele medo apavorador, aquele medo que nos intimida, que nos bloqueia. Entende? Aquela fobia que isola as pessoas, prejudicando o seu próprio bem-estar, como também o bem-estar das pessoas à sua volta. Toda gente tem medo de algo.
É claro, é uma reação inevitável. Porém, imagine se toda a gente tivesse, né, este medo doido que intimida, que bloqueia, que me deixa o tempo todo assim desnorteado. Então, medo e fobia. E eu creio, e vou repetir, que eu estou até agora aqui, a pior de todas as fobias, todas, o medo, é esse medo daqui do Éden que Adão teve. E é este medo que a maioria das pessoas, claro, tem. É o medo espiritual, é o medo da divindade deste Deus criador dos céus e da terra. É este medo aqui. Adão ficou com vergonha e tentou se cobrir. Eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu ouvi a tua voz, porque tem gente que não quer procurar um lugar onde fala-se de Deus, onde fala-se que tem uma palestra ali sobre determinado assunto. Ela tem medo. Tem medo de ser tocada, de ser tocado na ferida. Tem medo de confrontar. E aí fica arrumando os álibis. A igreja não tem amor. As pessoas não me amam. A igreja não vou mais na igreja. Então assuma a sua debilidade, o seu desvio de Deus, para que Ele possa cobrir-te e você viver uma vida alegre, transparente na presença do Senhor. Glória a Deus. Está me entendendo? E nós falamos também aqui, e eu quero repetir, sobre também outras roupagens do medo. Agora eu saí do medo espiritual, eu quero trabalhar esses medos que você deve procurar um psicólogo. Tem pessoas que acabam tendo que procurar um psiquiatra, até de usar por um tempo medicamentos, um psicanalista. Eu sempre tenho dito isso, e esse é o problema da igreja. E nós estamos defendendo aqui, crer é também pensar, que não tem valorizado esses profissionais, estes médicos da alma, que Deus usa para curar traumas complexos, não é? E o medo tem uma roupagem, a timidez. A timidez é uma roupagem do medo. Aquela pessoa tímida, aquela pessoa meio casmurra, aquela pessoa que ela chega num determinado local, ela é tão tímida. O medo coloca aquela timidez, ela fica ali acanhada e acaba este medo arrumando outras, tentando arrumar e levar a pessoa a ter outros sentimentos, mania de perseguição. Quem sabe você tem mania de perseguição, implicância, cisma que está sendo perseguido. Sabia que tem gente assim? Cisma que está sendo perseguido, perseguida, é o medo. E isso se torna o quê? Uma fobia. Pessoa é tímida, uma timidez extremada. Ela chega no ambiente, eu volto a repetir, de repente cismou que aquela pessoa está olhando para ela. E se a pessoa começar a conversar com a outra lá, de repente passou um olhar assim, por passar. Aí ela pensa que aquela pessoa está falando mal de mim. Quem sabe você é assim. E isso, se você não tratar enquanto é tempo, isso vai te prejudicando, isso vai te limitando, isso vai te bloqueando, isso vai te impedindo de você conquistar os seus sonhos, isso vai impedindo de você chegar a lugares que você tanto queria chegar e que Deus tem para você chegar. E aí eu quero usar o texto que nós temos usado de Romanos e de Timóteo, quando diz que Deus não tem nos dado o espírito de timidez, esse espírito de covardia, para vivermos outra vez atemorizados. Deus pode te curar disso? Pode. Você crê nisso? Você crê? E eu estou pregando isso aqui, gente, e dando esse curso, né? Hoje à noite nós teremos, você que me ouve e quiser participar hoje, quinta-feira,
de agosto, nos fundos, a igreja agora na rua Porto Alegre 841, onde eu estou falando sobre as fobias. Então, veja bem, preste atenção. Deus pode curar. O meu desejo nesta palestra, nesta reflexão, é que você entenda o seguinte, que Deus não tem te dado um espírito de medo para você viver outra vez aterrorizado como antes, mas de ousadia no qual podemos clamar o quê? Abba, Pai. Quanto mais aproximamos deste Pai, deste Abba, deste Paizinho, quanto mais aproximamos deste Pai que cuida, que protege, que nos afaga, que nos direciona, que derrama em nós o seu amor, como diz em Romanos 5,5. E a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo. A Bíblia diz, em 1 João 4,18, diz que o amor de Deus, no amor de Deus, não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O medo pressupõe o quê? Punição. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso é curador. Isto é libertador. Eu dou esta palestra, eu dou sempre essas reflexões. Quando alguém me convida, uma empresa me convida, para dentro da área de autoajuda, a gente trabalha algumas expressões dentro da área da psique humana, da neurolinguística. Mas não tem como fugir desta verdade aqui. Os psicólogos podem te ajudar, o psiquiatra pode te ajudar, sim. Tem lá as técnicas, as terapias, confrontos. Tem tudo aquilo que eles oferecem e Deus os usa. Mas lembrando que Deus quer te curar desta sua timidez, que é uma roupagem do medo. E como, pastor? Eu estou dizendo aqui, quanto mais você aproxima de Deus, quanto mais você conhece a Deus. Lembra quando eu estou com 25 anos de casado. Giselda é a paixão da minha vida. Mas quando eu conheci Giselda, eu tinha tanto medo de não ser aceito por ela. Eu tinha tanto medo de ser rejeitado, porque eu tinha sido rejeitado num outro noivado que não deu certo. Nós temos as nossas rejeições. Na verdade, a revista Times fez uma pesquisa, eu lhes disse no ano 2014, que o maior medo da humanidade é a solidão e a rejeição. A solidão e a rejeição. E aí eu fiquei com medo de ser rejeitado. Eu tinha tanto medo e aquela timidez de aproximar de Giselda, de declarar algumas coisas. Mas aí nós fomos convivendo, nós fomos namorando, nós fomos apaixonando um pelo outro e ganhando confiança um no outro. Daqui a pouco eu já podia falar tudo com Giselda, falar com ela os meus traumas, os meus complexos. Já podíamos brincar um com o outro. E aí, nesses 25 anos de casado, eu pude então rasgar minha alma para com ela. Coisas que eu falei com ela e falo, que eu não falaria com nenhum terapeuta. Já pensou que intimidade maravilhosa? É isso que eu quero dizer. Quanto mais você aproxima de Deus, e é por isso tudo que você puder fazer nessa busca de querer conhecer mais a Deus, ter intimidade com Deus, ser íntimo dele, e a Bíblia, a palavra de Deus que nos liberta, ela vai gerando em nosso coração fé, vai gerando em nosso coração alguns preceitos que Deus deixou para que nós tenhamos ousadia. Porque o espírito que Ele colocou sobre nós é um espírito de ousadia. Aí eu quero falar também da outra roupagem do medo, que é a vaidade excessiva. A maioria das pessoas que tem, não estou dizendo que você não deva vestir como mulher, não tem coisa mais linda do que uma mulher bem vestida, não é? Arrumada. Eu acho lindo demais quando Giselda coloca aqueles adereços, pulseira, um relógio, coloca aquelas anéis, uma corrente, se arruma. Isso é normal.
Deus nos fez seres, né? A imagem e semelhança dele no aspecto físico. Temos de cuidar desse templo do Espírito Santo. Mas tem pessoas que são excessivamente vaidosas. No fundo, elas têm medo, sentem inseguranças. Elas sentem desprezadas, rejeitadas. E isso aí nós podemos ficar aqui o dia todo falando sobre as rejeições. Rejeições desde a formação intrauterina, rejeições na criação, rejeições na formação lá dentro, rejeição de um abuso, rejeição de palavras, de crenças, como eu lhes disse, desde a infância, as crenças que nós aprendemos, verdades que na verdade eram mentiras. Verdade que na verdade eram mentiras. Entende? Então, essa pessoa vaidosa demais, essa vaidade, a pessoa só quer ficar arrumando e toda semana vai no cabeleireiro e pinta o cabelo e acaba querendo, e nós temos visto aí o culto ao corpo, a pessoa começa a gastar compulsivamente, vaidade, a pessoa ganha uma compulsão, de repente a pessoa começa a ficar neurótica, começa a ter neura. Aquele homem que começa querer ficar bombado e querer usar aquelas anabolizantes, e aí acaba a pessoa fazendo um culto a si mesmo. São aquelas pessoas que se tornam excêntricas. Esse excentrismo seu, esta vaidade excessiva sua, é simplesmente uma reflexão do medo que está aí. E Deus pode me libertar, pastor? Pode e quer. Como? Vou repetir, quanto mais próximo você está, quanto mais você o busca, quanto mais você conhece esse Pai. Porque a figura de Pai que Deus sempre quis nos revelar é alguém que você confia, que você abre o coração, que você descansa. Ô pastor, eu estou querendo tratar com um psicólogo, o que o senhor acha? Procura um psicólogo cristão, maravilhoso, é bom. Você não procura um médico para tratar? Você não procura, a senhora, um ginecologista, você não procura um neuro, você não procura um clínico geral, um pediatra. Se os médicos que Deus tem deixado, eles são usados por Deus para curar o físico. Existem esses médicos também da alma. E existe também o pastor, como eu estou aqui usando a palavra para tratar do teu espírito. E na verdade não há muita divisão. Há uma integração entre corpo, alma e espírito. Então, quem sabe essa vaidade excessiva sua, você está doente. Você já está com essa fobia. É esse medo descontrolado que te leva a você ficar gastando compulsivamente. Mas existe também outra roupagem do medo, que é o perfeccionismo. Aquela pessoa meticulosa, perfeccionista demais. Você está indo para BH? Estou. Você vai de carro, de ônibus, de moto, de avião? Mas esse carro foi fretado, como é que é? E ela é aquela pessoa que ela é meticulosa demais. Estou usando isso aqui apenas para você entender. Meticulosa demais é aquela pessoa perfeccionista. Toda pessoa perfeccionista demais, ela tem, na verdade, uma neura. Aquela pessoa que fica só detalhe, aquele homem detalhista demais. Aquele homem que fica detalhista. Um dia eu estava na igreja, de repente uma pessoa chegou e descobriu aqui em mim. Pastor, deixa eu arrancar esse cabelinho branco do senhor aqui. Não, irmão, deixa aí. Pessoa meticulosa demais, sabe? Muito. Tem coisa pior para a mulher ter um marido, e quem sabe é você, perfeccionista. Com todo carinho e respeito aqui a você que é militar. Cuidado. Você está tornando já um neurótico. Cuidado, minha querida, para você não se tornar uma neurótica. E outra coisa, gente, cada pessoa vai viver a sua realidade. Rapidinho, eu fui chamado para ir num lugar pregar. Cheguei lá, um colega meu que estava tentando ser parcialmente vegetariano. Estava mudando seus hábitos alimentares. Chegamos na casa para almoçar. Ele poderia ter levado a gente no restaurante. Aí que nós sentamos lá, eu vi que ele estava neurótico. Aquele perfeccionismo. Não pode. E começou a explicar o que a carne faz, o que o ovo faz, o que não faz. Aquela pessoa que os alimentos hoje estão muito cheios de. E começou a explicar aquilo. Eu falei, querido, peraí.
Deixa eu almoçar, por favor. Essa é experiência sua. Então tem gente que ele começa a ter as neuras dele e esquece de respeitar o momento do outro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa a pessoa viver o momento dela. Deixa a pessoa descobrir o momento dela. O medo faz isso. O medo coloca uma roupagem. O perfeccionismo. Ele começa então a colocar essa roupagem, e que te bloqueia. Você tem que se libertar disso. Você tem de parar com essas manias. O medo também, ele leva a pessoa a ficar simulando aquilo que ela não é. É a roupagem da simulação. Para ser aceito, essa pessoa acaba mentindo. Fala que o pai tem, no qual não tem. Eu me lembro de um camarada que ele não tinha terminado o 2º grau. E aí quando pediram aquela ficha lá, ele com medo de não ser aceito. Ele pegou e colocou que ele já tinha terminado o 2º grau e estava cursando uma faculdade. Entende? O medo nos leva a fazer isso, a usar essas roupagens, a simular afeição. Leva a pessoa a ficar, eu até diria, dissimulada. Então nós precisamos de ser nós mesmos. E é por isso que o ambiente da comunidade dos salvos, e é por isso que o ambiente da comunidade igreja deve ser um ambiente de cura. Eu sempre aprendi que a igreja é uma comunidade terapêutica, de cura, de libertação, onde eu possa ser quem eu verdadeiramente sou. E isso não impede você ir para a igreja arrumado, né? Cheiroso, cheirosa, bonitos. Isso não impede você vestir bonito. Mas no momento em que a igreja se tornar a comunidade, um lugar onde nós começamos a viver nesse ambiente de disputa, de simulação, onde nós começamos agora a viver um ambiente onde há mentira, aí deixou de ser comunidade de cura. Aí passou a ser o quê? Passou a ser apenas um ambiente social, onde existe aí nessa sociedade, onde as madames se arrumam, se beijam, como diz aquele dramaturgo aí brasileiro, porque elas se beijam, porque elas não podem se morder. Então estamos falando aqui sobre fobias e medos, e estamos argumentando agora aqui sobre as roupagens do medo. E o meu propósito é mostrar a você que quando você tem Deus, quando você já teve uma experiência com Deus, o amor de Deus joga fora, lança fora todo o medo. Porque não temos recebido o espírito de medo para vivermos outra vez aterrorizados. Olha o que diz aqui, Romanos 8. Aqui diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. Ele é o nosso paizinho, que nos defende. Olha o que Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, de timidez, de intimidação, para nos bloquear, mas de poder, de amor e de moderação. Então tem como você transformar seu medo em poder, como eu lhes disse na primeira mensagem. Vou repetir, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quem ama é moderado. Quem ama e quem já foi alcançado pelo amor de Deus, recebe esse poder. O poder de se controlar, o poder de não ficar sendo levado pela vaidade, o poder de não ficar aí querendo mostrar aquilo que não tem,
o poder de ter coragem de tirar esta roupagem do medo, do perfeccionismo exagerado. Escuta, querida mãe, você está acabando, destruindo o teu filho com esse teu perfeccionismo. Eu vou falar rasgado aqui, eu acho que deveria você pegar, sabe, perfeccionista demais, e começar a nem passar roupa, ir pegando as roupas do arame lá e jogando no guarda-roupa, para você pelo menos ser confrontada com isso. Sabia que esta é uma das terapias que são feitas de confronto? A pessoa começa a usar essa roupagem, esse perfeccionismo leva a pessoa até essa mania de limpeza. Sabia essa mania de limpeza? Esses dias eu estava numa comunidade e fui pregar lá, e de repente eu observei, eu sou muito observador. Eu vi uma senhora bonita, aí ela chegou e eu fiquei vendo. Eu gosto de observar mais porque eu fico observando para ver as pessoas, as reações das pessoas. Ela pegou lá o dedo, a mão, e abaixou-se, agachou-se e foi limpar a sua sandália. Uma sandália que ela estava com ela. Eu fiquei olhando aquilo. E ela limpando, porque sujou de terra, limpando. Aí depois eu comecei a ver ela só olhando. Ela não prestava atenção no louvor, ela não prestava atenção quando o ministrador lá estava ministrando. Ficava o tempo todo tentando consertar e se ajeitava. Eu falei, gente, já se tornou o quê? Neura. Então, de vez em quando, você tem que pegar essa casa sua, você tem que pegar a sua casa, muito perfeccionista. Isso tudo é reflexo de uma insegurança, de um medo. Isso é neura. E pegar e deixar a sua casa lá 2 dias sem arrumar, o guarda-roupa lá bagunçado. É verdade que ser bagunceiro e desarrumado já é também outro problema. Mas eu quero colocar para você que é perfeccionista demais, mania de limpeza. Seus filhos estão sofrendo com você, a sua esposa está sofrendo com você, o teu marido está sofrendo com você, a tua igreja está sofrendo com você. No fundo, você está com medo de perder o ministério, você está com medo de perder a sua esposa, você está com medo de perder o seu marido. Qual o medo que você tem, sendo que você tem o dono de tudo, o Deus criador do universo, o Deus que é o dono de todas as coisas, o Deus que tem poder para abrir portas e fechar portas, o Deus que tem poder para te colocar lá onde Ele pode te colocar, se for da vontade dele, se for para o nome dele ser glorificado. E se isso não te tirar da presença dele, ele pode te colocar lá. É o Pai. Minhas filhas, eu tive que falar um dia com minha filha, você não pode ter receio de falar comigo, filha. Minha filha está fazendo lá, estudando em Florianópolis, está agora, e conseguiu, em 2 universidades, lecionar. E esses dias ela estava precisando, uma necessidade pessoal, o celular dela havia quebrado, e ela ficando dando voltinhas com a mãe dela. Aí eu falei assim, filha, o que nós estamos fazendo, nós vivemos para vocês duas. Ah, papai, mas eu não quero ser pesada para o senhor, para a mamãe, eu sei como que vocês fazem. Filha, é o prazer, vou depositar o dinheiro. Mas você depositou a semana passada aquele valor, eu vou colocar, filha. É isso que o nosso Pai quer fazer conosco. Amém, gente? Ele quer te pegar no colo. Ele quer afagar você. O Pai nosso não é aquele pai seu desnorteado, desordenado. E permita-me dizer, quem sabe que até abusou de você. Aquele pai castrador, aquele pai compulsivo. O Pai que revela que nas Sagradas Escrituras é um Deus que conhece, um Pai, um Deus que conhece cada uma das tuas necessidades. Ele sabe como funciona cada parte do teu corpo, cada glândula, cada célula. Ele conhece teus pensamentos, ele prescruta a sua interioridade. É um Pai que sabe de todas as coisas. Amém? E Ele quer tirar de você esse medo, desbloquear você. Eu vou repetir aqui
2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É um espírito para ser moderado. O medo tem suas roupagens, tem mais roupagens aqui, dezenas delas. O medo te leva, a fobia, eu quero dizer, né? Loucura, essa desordem te leva a você simular que você é forte e poderoso. Por isso nós precisamos de nos desarmar mais. Nos desarmar. Porque nós não somos fortes. Entende? Nós não somos fortes. Nós temos, cada um de nós, a nossa fragilidade, nossas múltiplas máscaras. Parece que ao longo do tempo, a gente vai formando uma certa crosta. São camadas e mais camadas de crenças, ideias, preconceitos, paradigmas, obrigações e deveres que nos dizem o que a gente deve ser e fazer. Não é verdade? Então todos os dias a gente acorda exercitando um pouco desta personagem que vamos aprendendo a ser. Nos acostumamos tanto às máscaras que nem sabemos mais qual é nossa verdadeira face. Mesmo sozinhos, frente ao espelho, quando tiramos algumas de nossas máscaras públicas, ainda restam nossas máscaras íntimas que nos dizem o que é ser feliz, como é ter sucesso, o que sentir e o que buscar. Mesmo que de alguma forma a gente sinta que estas diretrizes não satisfazem. É preciso lembrar, no entanto, que por mais bem feita, bonita e reluzente que seja nossa máscara, ela sempre pode arrebentar no elástico. Não é a expressão verdadeira de quem somos, apenas um pálido reflexo disso, uma forma de ser quem aprendemos a ser. Redescobrir a si mesmo é retirar a máscara, não para uma nudez de sentimentos, onde tudo está exposto num caos revolucionário. Isso pode acontecer quando a máscara sufoca o indivíduo, mas já é uma situação extrema. É preciso retirar a máscara para ver-se intimamente, reconhecer seus próprios padrões para a vida, refazer escolhas, reconsiderar projetos, realizar propósitos. A face revelada atrás das máscaras é sempre a mais importante. A beleza está na natureza de sua verdade, na integridade de sua forma. A gente não deveria se perguntar por que muitas vezes não nos tornamos quem queremos ser. Deveríamos nos espantar de porque é tão raro desejarmos ser quem de fato somos. Há uma plastificação da realidade. Fingimos ser quem não queremos ser para viver uma vida que não nos satisfaz. Afinal, do que temos medo? Do que você tem medo? Estamos abrindo mão de sermos o melhor de nós, em prol de sermos quem os outros quiseram que fôssemos. Qual a melhor medida para a vida? Qual script mais adequado? Que fórmula ou roteiro pode nos levar à realização? Se você não conhece estas respostas e nem conhece alguém que as saiba, então não há nenhum modelo pronto que podemos seguir para irmos aonde queremos ir. Precisamos ser autores de nossa própria jornada, fazer escolhas novas e tomar decisões ainda não tomadas. Há uma liberdade infinita em um novo dia que nasce. Hoje podemos fazer e viver tudo o que quisermos, mas precisamos nos dar conta que o programa do passado não serve inteiramente para compor a vida futura.
há muito espaço para a improvisação, descobertas, arte em seu estado mais puro. Há sempre espaço e tempo para ser quem de fato somos. Só é preciso escolher isso. Seja você mesmo, não simule a afeição. Do poeta e escritor Augusto Cury. Desejo que você não tenha medo da vida. Tenha medo de não vivê-la. Não há céu sem tempestades, nem caminhos sem acidentes. Só é digno do pódio quem usa as derrotas para alcançá-lo. Só é digno da sabedoria quem usa as lágrimas para irrigá-la. Os frágeis usam a força, os fortes a inteligência. Seja um sonhador, mas una seus sonhos com disciplina, pois sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas. Seja um debatedor de ideias, lute pelo que você ama. Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la. Apesar dos nossos defeitos, precisamos enxergar que somos pérolas únicas no teatro da vida e entender que não existem pessoas de sucesso ou pessoas fracassadas. O que existe são pessoas que lutam pelos seus sonhos ou desistem deles. Sábio é o ser humano que tem coragem de ir diante do espelho da sua alma, para reconhecer seus erros e fracassos e utilizá-los para plantar as mais belas sementes no terreno de sua inteligência. A maior aventura de um ser humano é viajar, e a maior viagem que alguém pode empreender é para dentro de si mesmo. E o modo mais emocionante de realizá-la é ler um livro. Pois um livro revela que a vida é o maior de todos os livros, mas é pouco útil para quem não souber ler nas entrelinhas e descobrir o que as palavras não disseram. Uma pessoa inteligente aprende com seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las. Quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Violência gera violência. Os fracos julgam e condenam. Porém, os fortes perdoam e compreendem. Ser empreendedor é executar os sonhos, mesmo que haja riscos. É enfrentar os problemas, mesmo não tendo forças. É caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. É tomar atitudes que ninguém tomou. É ter consciência de que quem vence sem obstáculos triunfa sem glória. É não esperar uma herança, mas construir uma história. Quantos projetos você deixou para trás? Quantas vezes seus temores bloquearam seus sonhos? Ser um empreendedor não é esperar a felicidade acontecer, mas conquistá-la. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperanças nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. É agradecer a Deus a cada minuto pelo milagre da vida. Os problemas nunca vão desaparecer, mesmo na mais bela existência. Problemas existem para serem resolvidos e não para perturbar-nos. Ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância, usar as perdas para refinar a paciência, usar as falhas para esculpir a serenidade, usar a dor para lapidar o prazer, usar os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Um ladrão rouba um tesouro,
mas não furta a inteligência. Uma crise destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, a sua inteligência. Invista nela, estude. Ser livre é não ser escravo das culpas do passado, nem das preocupações do amanhã. Ser livre é ter tempo para as coisas que se ama, é abraçar, se entregar, sonhar, recomeçar tudo de novo. É desenvolver a arte de pensar e proteger a emoção. Mas, acima de tudo, ser livre é ter um caso de amor com a própria existência e desvendar seus mistérios. Os inimigos que não perdoamos dormirão em nossa cama e perturbarão o nosso sono. Não duvide do valor da vida, da paz, do amor, do prazer de viver, enfim, de tudo que faz a vida florescer. Mas duvide de tudo que a compromete. Duvide do controle que a miséria, ansiedade, egoísmo, intolerância e irritabilidade exercem sobre você. Use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente, com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal. O passado é uma cortina de vidro. Felizes os que observam o passado para poder caminhar no futuro. A vaidade é o caminho mais curto para o paraíso da satisfação. Porém, ela é, ao mesmo tempo, o solo onde a burrice melhor se desenvolve. Augusto Cury. Um rei resolveu subir até uma montanha íngreme do seu reino para encontrar com um grande sábio. Convocou seus servos e foi ao encontro daquele sábio. Ao encontrá-lo, disse-lhe que estava ali para lhe fazer 3 perguntas que lhe incomodavam. Qual é o momento mais importante da vida de alguém? Qual é a pessoa mais importante que existe? Qual é a coisa mais importante que alguém deve fazer? O sábio respondeu prontamente: o momento mais importante é o agora, é o hoje. A pessoa mais importante é aquela pessoa que o Criador colocou ao seu lado. E a coisa mais importante para se fazer é fazer esta pessoa feliz. O rei desceu satisfeito para colocar em prática o que recebeu do sábio. Aproveite este dia de hoje. Deus te deu para viver, viva-o com toda a intensidade. Esqueça o que passou, não preocupe com o futuro. Olha, faça esta pessoa que está ao teu lado, no trabalho, na escola, na sua casa, feliz. Porque a coisa mais importante é fazer esta pessoa feliz. Tenha um bom dia.